Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai dar uma olhada no material bem interessante sobre conhecimento esotérico. É a aula 1 de Fundamentos e Práticas do Conhecimento Esotérico. A ideia é entender os princípios básicos e os primeiros passos que esse texto sugere. Exato. É uma exploração do que eles querem dizer com esotérico, né? Que é esse conhecimento mais interior. O texto propõe um caminho de autoconhecimento visando um retorno a uma unidade original. E já nessa primeira aula, eles tentam misturar a teoria com a prática inicial. Ok, legal. Vamos ver isso então. Começa com um poeminha, né? Que parece dar o tom. Da unidade você surgiu, retornar à unidade é o seu destino. A mente descobre o caminho de retorno e o coração fornece a chave para cada etapa. Parece um mapa mesmo. Mas, começando do começo, a palavra esotérico. Sim, vem do grego exo, né? Que significa interior. Historicamente, era o saber mais reservado dos iniciados. Mas o próprio texto já avisa, tipo, a definição só na cabeça não basta. O significado mesmo viria com a experiência, sabe? Entendi. E como que se começa essa experiência? O texto dá umas bases para começar? Isso, eles chamam de axiomas. Tipo, pontos de partida para você aceitar e depois verificar por si. Primeiro, tem uma realidade absoluta que é a origem de tudo. Segundo, a nossa essência mais profunda vem dessa realidade. E terceiro, o propósito da nossa existência seria desenvolver nosso potencial até a semente do homem, até alcançar o infinito. Daí eles descrevem uma cascata, assim, do absoluto para o ser, daí para a consciência, que gera a vida para evoluir e a vida usa a matéria, uma sequência. Faz sentido como esquema. Mas por que alguém se interessaria por isso, segundo eles? O que desperta essa busca? Olha, o texto sugere que muitas vezes nasce de uma inquietação, sabe? Uma busca por respostas que, para algumas pessoas, nem a ciência nem a religião mais externa conseguem preencher totalmente. Falam até de um gatilho, a iniciação do nadir. Seria um ponto de imersão tão funda na matéria que acorda essa vontade de voltar. E nessa busca, parece que tem uma tensão entre acreditar e saber, entre fé e conhecimento. Como eles colocam isso? Esse é um ponto-chave. O texto até admite que uma certa fé, uma confiança inicial, pode ser útil para dar o pontapé inicial, né? Para começar a trabalhar. Mas o objetivo final é ir além disso, é chegar no conhecimento direto, aquele que vem da experiência mesmo. E tem um alerta importante aí. A fé motiva, sim, mas sem cuidado pode virar superstição, aceitar coisas sem pensar. A meta é a certeza que você vive e não só a crença. Isso me lembrou outra coisa que achei curiosa no texto. É a visão deles sobre o inconsciente. É bem diferente do que a gente costuma ouvir na psicologia, né? Nossa, muito diferente. O que a psicologia chama de inconsciente, essa fonte chama de superconsciência, ou eu superior. Seria tipo uma parte nossa que continua ligada ao todo, ao universo, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. E porque a gente não percebe? O texto fala de barreiras internas, é isso? Exatamente. A ideia é que no processo de descer para a matéria, que eles chamam de involução, essas barreiras foram se formando. Elas acabaram isolando a nossa consciência comum do dia a dia dessa superconsciência. Então, o grande objetivo do caminho esotérico que eles propõem é tornar essas barreiras mais transparentes, mais permeáveis, sabe? E, no fim, eliminar essas barreiras para poder ter essa comunicação direta com o eu superior de novo. Entendi. E o intelecto? Qual o papel dele nisso tudo? Parece uma relação meio ambígua. É, como você disse, uma faca de dois gumes. O intelecto é fundamental para aprender o método, para estudar, para organizar as ideias. Sem ele, a gente nem entenderia o mapa. Mas ele vira um problema se a pessoa ficar só nele, sabe? Se a análise racional for o fim da linha. Mas por quê? Qual é o problema de analisar tudo racionalmente nesse contexto? O ponto central, segundo eles, é que a superconsciência não fala a mesma língua da nossa mente racional comum. A comunicação direta é difícil, ainda mais no começo. A ponte que eles sugerem é o simbolismo. O texto descreve tipo um diálogo que vai se construindo aos poucos. O intelecto manda imagens, símbolos para a consciência interior,
Aí essa consciência processa isso e tenta responder, passar a verdade dela de volta. É um treino para diminuir as barreiras. Por isso precisa de prática, de disciplina. Falando em prática, então, vamos para a parte mais concreta que eles sugerem. Começa com organizar o tempo, né? Sim, a recomendação é ter um tempo certo para isso, de preferência à noite, antes de dormir, para estudar ou só repassar mentalmente as ideias. A lógica é que esses sejam os últimos pensamentos, aproveitando ali o momento de adormecer, que dizem que as barreiras ficam mais fluidas. E ao acordar, tentar ficar uns instantes com a mente quieta, receptiva, antes de pular para as correrias do dia, para ver se capta algo. E anotar, sempre anotar. Ah, e tem a sugestão do caderno dividido, né? Isso, um caderno com 7 partes, uma para cada noite da semana, começando na sexta noite. A ideia é meditar sobre os temas daquela sessão na noite correspondente. O texto até sugere que, com o tempo, a pessoa pode notar padrões nos registros da mesma noite, talvez ligados a ciclos tipo da lua, mas isso fica para observar mais tarde. E chamam a noite de sexta para sábado de Noite Santa, como o início da semana esotérica deles. Além do tempo e do caderno, tem o espaço físico, o oratório. O que é importante sobre ele? O principal não é o luxo nem o tamanho, é a intenção. Pode ser um quarto, um armário, até uma mala preparada para isso. O que vale é ser um espaço mentalmente dedicado para esse trabalho interior. Melhor fazer sozinho ou só com o parceiro ou parceira, se os dois estiverem na mesma sintonia. E tem aquela regra bem específica sobre animais. Não pode ter animais. Essa regra é bem enfática. Nenhum animal, principalmente cães e gatos, durante o trabalho esotérico no oratório. A justificativa que dão é meio complexa. Tem a ver com a evolução deles ser diferente da humana, não terem passado pela tal iniciação do Nadir e por terem forças ocultas que poderiam atrapalhar quem ainda não tem muito controle. Fora do horário de trabalho, se o lugar tem outro uso, aí tudo bem. É bem particular dessa linha mesmo. Curioso. Bom, saindo do espaço físico, vamos para os princípios de comportamento. O primeiro é a lei do sigilo. Como eles abordam isso? Olha, o texto reconhece que historicamente o sigilo foi necessário por causa de perseguição e tal, mas critica quem usa isso hoje só para parecer misterioso ou esconder que não sabe muito. A distinção que eles fazem é importante. Os métodos, os processos para chegar no conhecimento, isso pode e deve ser compartilhado. Tipo, dê e receberá. Compartilhar o caminho ajuda todo mundo. Certo. E o que não se deve compartilhar, então? A experiência pessoal, sabe? Aquilo que vem direto do contato com a superconsciência. A razão que dão é que essa experiência está além do intelecto. Não dá para colocar em palavras direito. Tentar explicar seria como descrever uma cor para quem nasceu cego. E, segundo eles, contar isso poderia até atrapalhar quem ouve e atrasar quem conta. Fazem um paralelo com um ser discreto na vida comum, não ficar falando dos planos para não atrair negatividade, ou não ficar remoendo o problema falando demais dele. Entendi a lógica. E quanto aos apetites? Comida, bebida, sexo, qual a linha? A linha é o equilíbrio. Nem exagero, nem cortar tudo. O texto diz que um ascetismo muito radical pode secar o corpo, dificultando o acesso a certas energias importantes para o trabalho. A sexualidade é vista como força criadora, com valor. Uma vida a dois equilibrada pode até ajudar a harmonizar energias, mas viver só também é ok, desde que haja generosidade mental. O foco é achar o equilíbrio de cada um. E o amor é definido mais como compreensão, ajuda mútua, respeitando a liberdade do outro. Menos sentimentalismo, mais generosidade ativa. Faz sentido buscar esse meio termo. O texto também liga conhecimento e liberdade. Como ele faz essa conexão? Ele separa 2 tipos de conhecimento. Um é o fixo. As leis da natureza que não mudam. Física, alquímica, astrologia na visão deles. Para dominar a natureza aqui, você tem que obedecer às leis dela. O outro é o artificial. As regras que a gente inventa. Leis, costumes, dogmas religiosos, essas mudam, e a superconsciência, segundo eles, não liga muito para elas. Então a liberdade entra onde? A liberdade de verdade, para eles, é mais mental.
É conseguir limpar a mente dos valores falsos, dos dogmas, das convenções que não batem com as leis naturais ou com a sua busca interior. Isso pede jogo de cintura mental, sabe? Estar disposto a largar ideias velhas que não servem mais, sem ficar apegado. É uma liberdade que vem de dentro para fora. Essa ideia de limpar a mente de influências me lembra outro conceito que eles trazem: as egrégoras. O que são? São descritas como, campos de energia coletiva, entidades psíquicas, criadas por grupos de pessoas que pensam e sentem parecido. Família, partido, religião, país, tudo isso formaria egrégoras. E a gente pertence a várias, e elas nos influenciam, muitas vezes sem a gente nem notar. E qual o problema disso para eles? O problema é que essas influências podem bagunçar nosso equilíbrio psíquico e limitar nossa liberdade interior, prendendo a gente nos padrões do grupo. Por isso recomendam buscar uma certa autonomia mental dessas egrégoras que não são essenciais, que não ajudam no caminho de cada um. O texto até diz que o grupo deles tenta minimizar rituais coletivos para não criar uma egrégora muito forte. É um equilíbrio delicado, né? Ter autonomia sem virar um peixe fora d'água socialmente. Exatamente. A liberdade é interna. A ideia é que a gente nasce onde é melhor para nossa evolução. Então, o trabalho é tirar os bloqueios internos que essas influências criam. E para fechar os princípios gerais, o texto bate na tecla do pensamento positivo? Sim, a ênfase é cultivar uma mente positiva. Treinar para ver primeiro o lado bom das coisas e pessoas, mesmo que pareça pequeno. E reforçam o poder da palavra. Formular o que a gente quer de forma positiva. Dão até um exemplo curioso. Em vez de pedir chuva, que pode ter conotação negativa, falar que a terra receba a água necessária. A ideia é criar menos resistência. Na prática, dar uma chance antes de dizer não. Pensar antes de responder de forma negativa. Ok, então cobrimos a teoria e os princípios. E a prática inicial mesmo dessa aula 1, como é? Começa montando oratório, que a gente já viu que é mais intenção que aparência. O básico que sugerem é um altar ou mesinha, cadeira confortável, um espelho para se olhar, cabeça a peito, 2 castiçais, incensário, o caderno, luz que dê para regular e tentar o máximo de silêncio e temperatura agradável. Antes de entrar, recomendo uma limpeza com água, pensando na purificação, roupa limpa, beber água, invocando aquele mente sã em corpo são. E lá dentro, no oratório, como funciona? Tem 2 modos. O trabalho intelectual, ler, estudar, anotar, com luz normal. E o trabalho esotérico mesmo. Aí a sugestão é luz baixa, velas, incenso, postura reta e firme, chamam de hierática, e praticar a respiração quadrada. Respiração quadrada? Explica isso um pouco melhor. É um ritmo específico. Você inspira contando um tempo, eles sugerem começar com 4 ou 5 segundos, segura o ar o mesmo tempo, expira no mesmo tempo e fica sem ar o mesmo tempo. Aí recomeça. O objetivo é acalmar a mente, regular as energias. Mas a instrução é clara. Ir devagar, parar se sentir qualquer desconforto, não é para forçar. Certo. E enquanto faz isso, com luz baixa e respiração, qual é o foco? O foco principal é buscar a calma, ter a intenção de ouvir o eu superior e fazer o exercício do dia, que está anotado lá no caderno. E o ponto crucial, anotar tudo o que perceber ou sentir depois da sessão. E ter os princípios em mente. Ser positivo, pensar por si, coração aberto, meditar conforme o dia. Buscar o tal vazio mental, aquele estado sem o falatório da mente. E eles pedem para escolher um gesto ou frase simples para terminar a sessão, e usar sempre o mesmo. E qual o exercício específico dessa primeira aula? O que eles propõem para começar? É um exercício de concentração visual. Usa um tabuleiro de damas preto e branco 8x8. Coloca ele na vertical com as velas dos lados iluminando. Aí a instrução é olhar fixo para ele até, idealmente, a imagem ficar uniforme, os quadrados sumirem e virar uma cor só, misturada. E qual o simbolismo disso? Por que o tabuleiro de damas? O texto explica que o branco representa a energia ativa e o preto a passiva.
Conseguir ver a cor uniforme simboliza que você equilibrou essas duas polaridades dentro de si. O exercício ajudaria a promover esse reequilíbrio interno. Aí, quando termina, faz o sinal escolhido para encerrar a sessão. Uau! Então, olhando para essa aula 1 toda, que impressão fica? Parece um sistema bem passo a passo. Fica assim. Emerge a imagem de um caminho esotérico bem organizado que valoriza tanto entender com a cabeça, a teoria, o mapa, quanto botar a mão na massa com disciplina, o trabalho interior, a jornada. Fica bem clara a trajetória que eles propõem. Começar com uma base de confiança, de fé, talvez, e usar as ferramentas e o esforço próprio para ir buscando um conhecimento direto, vivido, uma conexão mais funda consigo mesmo. Uma jornada da crença para a vivência, então. É uma boa forma de colocar, sim. É um processo de ir checando por dentro. E a aula termina com aquela frase, ora, elabora, reza, ou melhor, intenciona e trabalha. Acho que isso resume bem a pegada. Precisa ter a aspiração, a intenção focada, mas também o esforço prático contínuo. Não adianta só querer, tem que fazer. Nossa, essa conversa sobre a aula 1 deu bastante o que pensar. E talvez fique uma reflexão para quem nos ouve, né, inspirada nisso tudo. O texto fala tanto em tornar transparentes as barreiras internas para a gente ouvir o eu superior. Será que, fora de um ritual formal, no nosso dia a dia mesmo, como a gente poderia começar a notar essas barreiras na gente e talvez cultivar um pouquinho mais dessa escuta interna? Fica aí a pergunta para a gente continuar explorando.